Analisaram da seguinte forma o resultado. O Flamengo é sempre muito difícil, até porque nós não estamos jogando contra qualquer equipe, nós estamos jogando contra o Flamengo e contra o líder do campeonato. Dei os parabéns para eles, porque não só pela vitória, que foi muito importante, óbvio, mas pela entrega deles na parte tática, na parte física, na parte técnica, na malandragem, que é essencial no futebol, o que faltou um pouquinho para a gente na última quarta-feira, naqueles últimos segundos que nós tomamos o gol. Então, eles tiveram nota 10. Nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, essa equipe, que muita gente critica do Grêmio, ganhou 4 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. Estamos com 30 pontos. E nós vamos muito bem, obrigado, também no Campeonato Brasileiro. Em nenhum momento eles tentaram propor ou jogar, né? Exploraram os contra-ataques e a gente errou demais, pagamos o preço. Mas eu não senti queda, não senti que a gente tivesse cansado, volto a repetir. Eu acho que a gente deixou o jogo ir para um terreno que não nos favorecia. A nossa ideia era manter uma boa base justamente para não sentir essa falta de entrosamento, essa falta de entendimento. Mas eu acho que a estratégia que o Grêmio acabou utilizando acabou prevalecendo. A gente acaba conhecendo mais algumas armas que eles têm aí e a gente se prepara para isso lá na frente. Existe um debate aí muito intenso sobre poupar ou não poupar, qual é a melhor estratégia. Eu acho que, primeiro, não existe melhor estratégia padrão. Cada um tem que olhar para a sua circunstância individual ali, né? Para avaliar o seu elenco, a maneira como trabalha. Então, a gente escolheu essa estratégia e, na minha avaliação, não foi isso que definiu o jogo. O que definiu o jogo foi que a gente não conseguiu encontrar nem encaixar o nosso jogo. Agora tudo é Libertadores da América. O Grêmio viaja já neste domingo para a Argentina, onde na terça-feira, na cidade de Quilmes, enfrenta o Estudiantes de La Plata. E o Flamengo, na quarta-feira, recebe o Cruzeiro no Maracanã. Lembrando que o meia Lucas Paquetá não poderá participar do jogo porque está suspenso. De Porto Alegre, Wagner Martins para o Central Fox. Não chega a ser um vexame perder para o time do Grêmio, ainda que seja um time reserva, jogo lá em Porto Alegre. Mas o Flamengo, que é líder e pretende ser campeão brasileiro, não deveria, vou usar essa palavra, perder para um time reserva, ainda que seja o Grêmio, ainda que seja o jogo em Porto Alegre. Ou estou falando alguma bobagem aqui, hein, Pascoal? Eu tenho uma visão muito semelhante à sua. Para quem quer ser campeão brasileiro, você não pode desperdiçar oportunidades. Não pode passar o tempo e você não aproveitar. O Flamengo colocou o time praticamente reserva para jogar contra a Chapecoense em Chapecó, perdeu o jogo. Fez 4 alterações do time para a partida de hoje contra a equipe do Grêmio, e o Grêmio botou o time completamente reserva e não foi capaz, né, de superar o adversário. Muito pelo contrário. A visão do treinador da equipe do Flamengo, com todo respeito, ele viu outro jogo. Só deu Grêmio. O Grêmio jogou de terno, comandou as ações da partida, só deu o time do Grêmio. Eu não sei qual é o jogo que ele viu, que o time do Flamengo se apresentou, que o time do Flamengo não foi bem. Os 2 zagueiros do Flamengo hoje foram lamentáveis, absurdamente lamentáveis, né? Juan e Tuller formaram uma dupla de zaga sem o menor sentido de organização e posicionamento. O time do Flamengo hoje não viu a bola, só deu o Grêmio. E quando o treinador vê perspectivas num time que joga mal, isso me alarma, isso me assusta, porque ele deveria ter visto o jogo que foi jogado, que o Flamengo entrou com uma preguiça sem tamanho, como diz no futebol, uma tiriça sem tamanho para jogar bola. Manhaca, né? Nossa, uma preguiça, um paludismo, um amarelão, aquela preguiça, parecia que o time do Flamengo tinha comido uma feijoada e foi jogar contra o Grêmio, que era o time reserva, e eu achava que o Flamengo ia ganhar a qualquer hora. Ó, a qualquer momento a gente faz o gol e resolve a partida, vamos tocar e tocar a bola e tudo, e papapá, e não resolveu nada. Porque quarta-feira, contra o time titular do Grêmio, o time do Flamengo deu um show lá, né? Opa. Poderia ter vencido a partida, empatou só nos acréscimos, mas poderia ter vencido o jogo. Foi outra história. O time era o titular do Grêmio. Isso. Né? Contra o time titular, é aquele negócio. Todo mundo quer jogo grande, entendeu? Todo mundo quer jogo grande. Na minha visão, o Flamengo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Ninguém pode desperdiçar tantas oportunidades como o Flamengo tem nesse campeonato de manutenção da liderança.
A não ser que o São Paulo também não queira. Na partida contra o Vasco, jogando no Morumbi, diante da sua torcida. Já teve uma decepção no meio de semana, o São Paulo contra o Colón, e acho que a torcida do São Paulo não vai aceitar outra decepção, uma derrota ou um empate contra a equipe do Vasco nesse meio de semana, nesse final de semana. Vamos dar uma olhada em 3 lances cruciais desse jogo. Primeiro teve um pênalti, né, para o Grêmio, o pênalti que foi defendido pelo Diego Costa. Roda aí pra gente ver. Fala do lance aí pra gente, Pascoal. A bola pegou no braço do lateral, né, do time do Flamengo, e o árbitro apitou corretamente a penalidade. Dá uma olhada só, ó, a bola vem, ó, bateu no braço do jogador do Flamengo, né? do Rodinei, e aí o Jael vai bater o pênalti. O goleiro do Flamengo dá 2 passos para frente, e não tem um árbitro corajoso de apitar para voltar o lance, né? Não tem, eu tô para encontrar um árbitro que seja troca corajoso. Logo essa regra, muda a regra então. Não, pode fazer qualquer coisa. Ninguém manda voltar, não é só o Diego. Na Europa então é demais, né, o que eles fazem, né? Não é só o Diego, a gente não tá aqui falando, o Diego adiantou, todos adiantam. Isso. Quase, em cada 10 pênaltis que a gente vê hoje no Brasil, na Europa às vezes também, 9 adiantam. 9 adiantam. Muda-se a regra logo. Se é tolerado, né, então muda a regra. O que pode fazer é um pé em cima da linha e a movimentação do outro pé, mas isso aí não, né? Isso já é uma outra situação. Mas é um artifício que tem um goleiro para fazer a defesa num lance tão delicado assim. Diego pegou, agora vamos ver então as bolas que entraram, né? Primeiro o gol do Jael, que perdeu esse pênalti, depois ele compensou num lance até que abriu o superfície, depois da gente rever aí o pênalti, vamos pedir agora sim, ó. O gol do Grêmio, primeiro. O Léo cruza a bola e o Jael vem passando como um trator. Ele entrou entre os 2 zagueiros do Flamengo, ele abriu o supercílio, tá vendo? Ali tá sangrando, porque deu uma cabeçada no Marinho. O Marinho tava na bola, mas ele tava com tanto sangue nos olhos, olha só, o veneno que ele tava depois de perder o pênalti. Foi lá e cabeceou o companheiro, a bola, jogou tudo pra dentro do gol. Olha lá, dá uma olhada. Vou falar pra você, ele não tava tomando mel, ele tava mordendo a abelha. Dá uma olhada como é que ele chegou na bola pra fazer o gol. Ele tava uma onça pra fazer, o Jael, ou cruel. Olha o lado direito aqui, a avenida, olha aqui o espaço aberto que ele tinha, todo o espaço. Dá uma olhada no acompanhamento ali, ó. O Tuller vai de lado, como é que o zagueiro vai de lado pra bola se ela vem de frente? Quer dizer, Tuller e Juan hoje, a dupla de zaga do Flamengo, Jesus, pode começar a rezar. Vamos ver o segundo gol aí, ó. Bota pra gente ver na tela, vão aparecer novamente os que apareceram no primeiro, o Jael e o Marinho. Só que agora é o serviço do Jael pro Marinho. A assistência do Cruel pro Marinho. O Marinho, ó, de pé esquerdo, bota pra dentro do gol para fazer o segundo gol da equipe do Grêmio. Outra falha de posicionamento dos zagueiros da equipe do Flamengo. Dá uma olhada, os 2 zagueiros, ó, completamente fora do lance. O Marinho é rápido, bem lançado, chega à frente e com conforto faz o gol. É aquele Marinho, né? O Marinho jogou no Vitória, o Marinho que jogou no Cruzeiro, né? Tava no futebol chinês agora, voltou pro Grêmio. Ele não é muito bom de entrevista, ele é divertido nas entrevistas, Não, entrevista, né? Ele é bom. É divertido. Na entrevista ele é bom, ele fala umas coisas diferentes, ele gosta de um palavreado diferente, né, Ilan? Ele gosta de discutir alguns assuntos. E ele bateu bem na bola para fazer o segundo gol. E ele saiu chorando, agradecendo. Marinho tem um pouquinho de tudo isso aí. A vitória do Grêmio, repito, o Grêmio jogou de terno, não fez questão que era o Flamengo, que era o campeão, o líder do Campeonato Brasileiro na frente dele. O Grêmio jogou demais, o Grêmio mereceu a vitória. Por isso, o professor Renato Portaluppi deu 10, nota 10 para o seu próprio grupo. Olha, antes desse jogo contra o Grêmio, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, falou sobre a ausência de Paulo Guerreiro do jogo com o contrato terminando dia 10 de agosto, né? O atacante peruano teria alegado uma lesão. Só que pesa a suspeita de que Guerreiro não tenha ido a campo para evitar a 7ª partida pelo clube no Brasileirão, o que evitaria que ele se transferisse para outro clube da Série A. Vamos ver o que disse o presidente. Eu acho impossível se imaginar que um jogador excelente profissional como o Guerreiro sempre foi, que inclusive jogou uma partida em Brasília contra o Vasco 24 horas depois de um jogo da seleção peruana e uma viagem de avião, pudesse ser instado ou convencido a desrespeitar o seu contrato e evitar jogar a 7ª partida. Então isso para mim não passa na minha cabeça. Qual é a situação dele hoje? Continua jogador do Flamengo até o dia 10 e
E é claro que temos, né, esperança na renovação. O fato é que não passa pela minha cabeça, né, nenhum tipo de, vamos dizer, de desvio profissional. Se alguém está convencendo o jogador a fazer esse tipo de coisa, acho que seria lamentável. A obrigação do Flamengo é fazer os exames dos seus jogadores sempre. Tá? Descarta completamente a saída do Guerreiro, presidente? Descarto completamente, o contrato dele termina, a gente está com esperança de que ele continue. Eu não consigo ver o presidente do Flamengo podendo dizer outra coisa diferente disso aí, né? A não ser que ele resolvesse chutar o balde e romper essa corda direto com o Guerreiro. Mas a tradução disso, dele repetir tantas vezes, não consigo imaginar o Guerreiro fazendo isso, para mim a tradução é o seguinte, tem alguma coisa esquisita aí. Ele está sendo gentil, na minha visão. Para mim, o presidente do Flamengo, mais uma vez, foi muito cortês, muito gentil nessa situação envolvendo o Guerreiro. Está muito nítido, está muito claro que o 7º jogo fez toda a interferência nessa história. Toda a interferência, né? O Flamengo vai fazer, ele fez todos os exames e tal. E pela informação que circula em torno dessa situação, é de que o Guerreiro não tinha rigorosamente nada. O 7º jogo é que invalidou a presença dele em campo na partida contra a equipe do Grêmio. Exatamente isso. Nada além disso. O contrato dele termina dia 10. Então o que ele vai fazer? Se eu jogar a 7ª partida, não tenho nenhuma transferência para o futebol brasileiro. E essa é uma transferência que pode acontecer. No fim, olhando tudo isso, eu acho que ele vai acabar jogando no México. Né? Eu acho que o futuro do Guerreiro é jogar no futebol mexicano. Os mexicanos adoram esse tipo de jogador que sai com um nome tremendo, com um rótulo grande para jogar lá. E eles gostam disso. Eu não vejo muitas perspectivas no futebol brasileiro. Mas tem quem gosta. Agora, com todo respeito, o presidente do Flamengo foi, no mínimo, cortês, elegante com um jogador que ainda pertence ao Flamengo. Mas tanto o Flamengo, quanto o presidente, quanto o jogador, a torcida do Flamengo, todos sabem que ele não vai ficar no Flamengo. Ou será que é difícil entender isso? Parece que não vai ficar, né? São todos os indícios apontando para isso aí. Olha, daqui a pouco tem a Copa Internacional dos Campeões. Com o passe do Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu a Juventus e a gente vai ver também como foi o empate